Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar a semelhança de escoamentos, ou seja, os chamados escoamentos semelhantes. Se vocês lembram, no vídeo passado nós falamos sobre análise dimensional, como que a gente pode agrupar as dimensões das variáveis de interesse do fenômeno físico, agrupá-los de forma adimensional, de forma a simplificar os escoamentos. Por que a gente está simplificando os problemas? Na verdade, a gente está lançando mão do fato de que alguns daqueles escoamentos, lembra aquele exemplo que eu falei no laboratório, testar 10, fazer 10 mil testes, se eu não usar números adimensionais, e se eu uso números adimensionais eu reduzo isso para apenas dois grupos, ou seja, 10 testes, né? Por que esses 10 mil testes viram 10 testes? Porque muitos daqueles 10 mil testes são escoamentos semelhantes, ou seja, eles são parecidos, de forma que a partir de um eu consigo representar o outro. Olha só, imagina a seguinte situação, chamada aerodinâmica, nós já falamos sobre isso, né? Usamos o exemplo da esfera no vídeo passado. Agora imagina que eu quero projetar um novo automóvel. Vou chamar esse novo automóvel que eu vou fabricar, não fabriquei ainda, de protótipo. Vai ser o protótipo é o primeiro daquele tipo, né? O primeiro daquele tipo. Então, antes de eu construir um automóvel inteiro, botar na rua e medir a força que o vento com uma certa velocidade, o ar com uma certa densidade e com uma certa viscosidade fazem sobre esse protótipo, antes de eu fazer a medição com o protótipo, que pode ser que dê errado e eu tenha perdido um trabalho grande, né? Muito recurso financeiro, eu vou testar um modelo em escala reduzida num túnel de vento. Então, tá aqui, ó, túnel de vento. É um duto bastante longo, um túnel, né? Com bocais de entrada bem arredondados, um ventilador que está fazendo o ar passar por esse túnel. Então, o sentido do escoamento é da esquerda para a direita. Ele vai passar, esse escoamento vai passar ao redor desse modelo em escala reduzida, que eu quero é o modelo daquele protótipo. Eu vou fazer uma versão miniatura em escala reduzida desse meu protótipo, eu vou chamar isso de modelo de laboratório, e vou medir qual é a força através de uma mola, alguma coisa assim, um dinamômetro. Eu meço a força que esse escoamento faz sobre esse modelo em escala reduzida. E nós vamos ver que existem, se respeitadas algumas regrinhas, esse escoamento aqui é semelhante a esse escoamento aqui. Eu posso fazer um modelo em escala reduzida, testo e consigo, a partir dessa força que eu meço aqui, observe que essa força não é igual a essa força aqui. Não é isso. Nós vamos chamar, inclusive, isso aqui nós vamos chamar FP, a força sobre o protótipo, com base na FM, que é a força sobre o modelo. Então nós vamos usar aqueles números adimensionais para construir escalas que me permitam, a partir dessa força aqui, medida no modelo em laboratório, extrapolar para quanto que vai ser a força sobre o protótipo real, depois que eu construir esse primeiro modelo, tá bom? Esse primeiro tipo. Então esse é o túnel de vento. Observem que aqui atrás, depois que passa pelas pás, o vento sai turbulento, né? Então ele é laminar aqui, como deve ser para reproduzir o escoamento real, né? Observe que na verdade, o automóvel, o vento, o ar vai estar parado aqui, o ar atmosférico. O automóvel é o que vai estar se deslocando, tá? Mas a gente faz de conta que o automóvel está parado e o vento está passando. Ou seja, o referencial é sobre a carroceria do automóvel, tá? Então, nosso referencial, o carro está parado e o vento está se deslocando.
exatamente o que acontece aqui. O modelo está parado e o vento está se deslocando. Observem que, se vocês lembram lá da escoamento interno em dutos, aqui forma um perfil de velocidade, né? Eu vou desenhar o perfil de velocidade e depois vou apagar. Era algo assim, perfil parabólico. Então observem que dentro desse túnel de vento, o perfil de velocidade é assim, que não é igual a esse daqui. Aqui as velocidades são paralelas, bonitinhas, todas na mesma intensidade. Para eu conseguir reproduzir essa situação onde a velocidade não varia com a altura, eu tenho que fazer um túnel de vento muito maior do que o modelo. Aqui eu exagerei, isso aqui não funciona na verdade. Porque ó, essa flechinha aqui no teto do protótipo é menor do que a flechinha que está chegando no farol. Então isso aqui não reproduz do jeito que eu desenhei aqui, não reproduziria fielmente. É por isso que a dimensão do túnel de vento tem que ser muito maior que a do automóvel. Em torno de 4 vezes. Então imagina, vamos testar um automóvel de 2 metros de largura. 2 metros de largura. Precisaria de um túnel com 8 metros de largura. Estamos falando da largura de uma casa. Tá? Isso aqui então tem uma largura. Para testar um automóvel, no caso do automóvel, né? Automóvel em tamanho real, precisaria aqui de 8 metros, coisa assim. Tamanho de uma casa. Esse ventilador tem que ter o tamanho do túnel, não pode ser menor. Tá? Não. Um ventilador desse tamanho, 8 metros, começa a ser difícil. O aerogerador tem até maior que isso, só que a velocidade é muito baixa. Nós estamos falando aqui em velocidades perto da velocidade do som, como a gente vai ver daqui a pouco. Então não tem ventilador que daria conta disso. Por isso que os túneis de vento são bem mais estreitos que isso, com ventiladores de 1, 2 metros. E com isso o modelo tem que ser em escala reduzida, tem que ser bem pequeno. O que já por aí traz problemas também. Por quê? Se eu quiser construir um modelo em escala reduzida perfeita daqui para cá, a gente fala em fator de escala, por exemplo, 10:1 ou 20:1, ou seja, o protótipo é 20 vezes maior que o modelo. Então tudo tem que ser 20 vezes menor aqui. A maçaneta, 20 vezes menor. O parafuso de roda, 20 vezes menor. Os detalhes do vidro, dos frisos que vão nesse automóvel, 20 vezes menor. A rugosidade dessa superfície. O automóvel já é liso, né? Quando é novinho. Agora faz aquilo 20 vezes mais liso para colocar aqui. Então isso é um grande problema. Começam a surgir os erros, porque é impossível replicar todos os detalhes possíveis, todos os detalhes replicar 20 vezes menor ou 10 vezes menor. Então o ideal é que, e quanto mais reduzido, mais difícil de fabricar. Então é comum testar 1:4 ou 1:2. Equipes de Fórmula 1, por exemplo, né, que é o máximo da engenharia automotiva, só perde para a engenharia aeroespacial, né? E não perde de muito, tá? Eles testam 2:1, porque é difícil começar a fabricar todas as peças do carro com uma escala muito grande, tá? Aí implica em túneis de vento. Um automóvel 2:1 já dá um túnel de vento gigante. Estamos falando de 4 metros, 5 metros de diâmetro desse túnel. Bom, como é que eu vou garantir então que esse escoamento é igual a esse? Que a força que eu vou medir aqui pode ser extrapolada para essa força que eu vou ter no meu protótipo quando ele for fabricado. São 3 critérios. O primeiro é a semelhança geométrica, ou seja, aquilo que a gente já falou, a geometria desse cara tem que ser idêntica desse aqui, tudo dentro de um fator de escala. Então se eu pegar o comprimento do modelo sobre o comprimento do protótipo,
1 para 10, 1 para 2, e assim por diante. Tudo vai ter que ser naquela proporção. Então, se o comprimento é 10 vezes maior, então a altura tem que ser 10 vezes maior. O diâmetro da roda tem que ser 10 vezes maior. E assim por diante. Todos os detalhes vai para o infinito, né? Todos os detalhes de geometria tem que manter o mesmo fator de escala. De novo, isso parece óbvio, né? E é óbvio realmente, só que não é fácil de implementar. Aí começam os erros. Túnel de vento. O túnel de vento é um dispositivo de medição, né? E todo dispositivo de medição está sujeito a erros. Bom, segundo critério, 3 critérios. Além de a geometria ser semelhante, tem que acontecer a chamada semelhança cinemática. Agora estamos falando das linhas de correntes. Então essas linhas verdes aqui tem que ter o mesmo formato dessas linhas verdes aqui. Lógico, tudo ampliado no fator de escala 10 para 1, 5 para 1, etc. Certo? Mas observem que se aqui é laminar, aqui tem que ser laminar também. Certo? Eu não posso ter numa situação turbulento e no meu túnel de vento laminar. Aí não funciona. Mesmo que seja geometricamente semelhante, mesmo que haja geometria semelhante, só um fator de escala, se as linhas de corrente não forem idênticas no formato, não vai funcionar. Então, tem que ser, se for laminar, tem que ser laminar, laminar ou turbulento, turbulento. Se eu estou testando máquinas de fluxo, lembra da cavitação? Imagina que agora não é mais isso aqui. Eu vou construir uma bomba, uma turbina hidráulica gigante, né? Mas antes eu vou testar o modelo escala. É isso que o pessoal faz com turbina, tá, pessoal? Turbina hidráulica, um rotor de turbina custa uma fortuna, né? Super elaborado de fazer. Primeiro faz um modelo em escala reduzida em laboratório e extrapola. Usam isso para quê? Determinar o formato da pá, né? A aerodinâmica, a hidrodinâmica da pá. Extrapola o que se mede com a turbina em escala reduzida para a turbina real quando ela for fabricada. Então, se na turbina real tiver cavitação e na turbina de laboratório não tem cavitação, rompe-se esse critério de semelhança cinemática. Então, se não tem cavitação de um lado, não pode ter cavitação no outro. De um lado e outro que eu falo é modelo e protótipo. O regime de escoamento também, ó, subsônico ou supersônico. Acontece uma coisa muito engraçada, muito estranha com o ar quando ele atinge, com esse escoamento, quando ele vai chegando perto da velocidade do som. Tá? Não vamos entrar nesse nível de detalhe. Nosso livro até apresenta 2, 3 capítulos sobre escoamentos supersônicos, só que não é abordado aqui nessa disciplina. Vocês vão ter que estudar por conta ou em cursos de pós-graduação. Quando chega perto da velocidade do som, a velocidade do som é em torno de 300 e poucos metros por segundo. Nada disso mais vale. Escoamento supersônico, esquece laminar, esquece turbulento, é um outro tipo de escoamento, é um outro regime. Então, se o meu, imagina que agora é um avião, estou testando um avião em túnel de vento. Se o meu avião real vai ser supersônico, não adianta eu usar um subsônico no meu laboratório, porque o regime de escoamento é diferente, as linhas de corrente vão ser completamente diferentes. Tá? Então, tomar esse tipo de cuidado. Geometria igual, ok? E os regimes de escoamento iguais para que não haja mudança nas linhas de corrente. Lembrando que a linha de corrente é a linha tangente aos vetores velocidades. Então, se as linhas de corrente são semelhantes, as velocidades vão ser proporcionais. Terceiro critério. Para que essa força seja representativa dessa, ou seja, para que esse escoamento seja semelhante a esse, é necessária a semelhança dinâmica, ou seja, que as forças sejam proporcionais.
para essa força ser proporcional a essa, é necessário que tenha semelhança geométrica e cinemática, tudo bem? Tem que ter semelhança geométrica, tem que ter linhas de corrente semelhantes, semelhança cinemática. Então, os dois critérios anteriores e além dessas duas condições prévias, do primeiro e do segundo critério, é preciso que os grupos adimensionais π sejam iguais no modelo e no protótipo. Então lembra do π1, π2, do arrasto sobre a esfera? Para que esse escoamento seja semelhante a esse, o π1 do modelo tem que ser igual ao π1 do protótipo. π2 do modelo igual ao π2 do protótipo. Então, quando que os escoamentos são semelhantes? Quando eles têm os mesmos πs 2 a 2, modelo e protótipo, modelo e protótipo. Ou seja, a força sobre o ρ v quadrado d quadrado no modelo vai ser igual a força sobre ρ v quadrado d quadrado no protótipo. Qual que é o fator de escala? É o ρ v quadrado d quadrado, para relacionar a força do modelo com a força do protótipo. Reynolds do modelo igual a Reynolds do protótipo. Então, se o número de Reynolds aqui for igual ao número de Reynolds aqui, não importa qual é o valor da velocidade, da densidade, da viscosidade, do diâmetro, né? Do diâmetro da roda, do comprimento do carro. Se o Reynolds aqui for igual ao Reynolds aqui, os escoamentos são semelhantes. E eu posso aplicar esse fator de escala. Por exemplo, ó, vamos usar esses grupos adimensionais para calcular a velocidade que eu tenho que usar no túnel de vento. Então agora eu tenho uma esfera, tá? Esquece o carrinho, é uma esfera, uma geometria bem simples. Qual a velocidade que eu tenho que botar no túnel de vento para testar uma esfera de 2 centímetros? Então uma bolinha de ping-pong eu vou botar lá no túnel de vento. Quero saber qual é a velocidade para que isso seja semelhante a uma esfera com 15 centímetros. Uma bola de esportes aí, uma bola de vôlei, alguma coisa assim, para que os escoamentos sejam semelhantes. Então, bola de ping-pong no túnel de vento, uma bola de vôlei, escoamento real. Qual deve ser a velocidade que eu tenho que botar no túnel de vento? Observem que eu não posso botar qualquer velocidade aqui, tá? Eu tenho que botar uma velocidade aqui, tal que o número de Reynolds aqui seja igual ao número de Reynolds aqui. Então, vamos lá. Fiz um resumo, ó. A esfera, então, essa bola, né, tem 15 centímetros de diâmetro e tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Pessoal, perdão. Então, solução, ó. Montei aqui uma tabelinha ilustrativa. Então, nós temos um modelo que vai ser testado em túnel de vento com 2 centímetros de diâmetro. Nós temos o que nós vamos chamar sempre de protótipo, né? Protótipo significa quando eu construir em escala real aquele meu modelo. Tá, o meu protótipo real vai estar a 10 metros por segundo, vai ter 15 centímetros e eu vou testar o modelo e quero saber qual a velocidade do túnel de vento. Então, eu vou usar esse critério aqui, ó. A geometria é semelhante, tem um fator de escala. Fator de escala, não tem cavitação, é subsônico os dois. Os dois estão no mesmo regime de escoamento. Como é que eu sei que os dois vão estar no mesmo regime de escoamento? Se é laminar, se é turbulento. A gente sabe que o escoamento é laminar ou turbulento quando o Reynolds é baixo ou alto. Como, nesse caso, o Reynolds do modelo tem que ser igual ao Reynolds do protótipo, nesse exemplo, então a gente garante que se o modelo for laminar, o protótipo também vai ser laminar. Se for turbulento, vai ser turbulento, porque o Reynolds é igual. Então eu vou usar esse critério, Reynolds do modelo igual a Reynolds do protótipo, para descobrir qual que é a velocidade. Eu poderia usar também F sobre ρ v quadrado no modelo,
F sobre ρ V quadrado E quadrado do protótipo. Só que eu não sei a força e não sei a velocidade. Então, se eu usar esse grupo adimensional, eu não sei nem a força nem a velocidade, eu não consigo sair. Já se eu usar esse segundo número dimensional, Reynolds do modelo igual ao Reynolds do protótipo, ρVd sobre μ do modelo igual a ρVd sobre μ do protótipo. Observe que eu sei qual é o fluido, então eu sei a densidade e a viscosidade. Eu tenho o d, que é o diâmetro, né? Dos dois casos eu consigo tirar qualquer velocidade do modelo. Ó. Observem que o escoamento do protótipo real aqui não deixou claro, né? Mas também é vento, tá? Uma esfera. Velocidade 10 metros por segundo também é ar, tá? Então, protótipo real está no escoamento de ar e o túnel de vento, o vento é escoamento de ar também. Então, a densidade do ar é praticamente a mesma, túnel de vento e no escoamento real. Esse túnel de vento aqui, geralmente, ele está succionando da atmosfera, né? PATM aqui, ó. Então, a pressão aqui, se vocês lembram, lá da equação de Bernoulli, está um pouquinho mais baixa que aqui, por causa da aceleração. Mas essas variações de pressão no ar atmosférico são sempre muito pequenas, tá? Então, o escoamento aqui é praticamente PATM também, tá? No modelo e no protótipo real. Se a pressão é praticamente a mesma, a densidade é praticamente a mesma nos dois lados. A viscosidade do ar, mesma coisa. Aqui nós temos ar. Então, ela se cancela. De forma que o V, aqui nós tiramos que o V do modelo vai ser igual ao V do protótipo vezes o diâmetro do protótipo sobre o diâmetro do modelo. Então, o fator de escala de velocidades é diâmetro do protótipo sobre o diâmetro do modelo, que é o próprio fator de escala, né? 15/2. Então, velocidade sobre o modelo é velocidade sobre o protótipo, que é 10 metros por segundo. Diâmetro do modelo 15. Eu não preciso transformar para metro, porque é centímetro em cima, centímetro embaixo, tá? Na verdade, o que importa é a escala, é 15/2, ou 7,5/1, né? E isso vai dar 75 metros por segundo. Então, para reproduzir uma esfera de 15 centímetros com 10 metros por segundo, eu preciso de uma velocidade de 75 metros por segundo no diâmetro de 2 centímetros. Então, eu diminuí o diâmetro, a dimensão. Quando eu venho daqui para cá, escala reduzida, eu reduzo a escala no túnel de vento normal. Eu tenho que aumentar a velocidade na mesma intensidade que eu reduzi a escala geométrica. Então, 10/1 significa velocidades 10 vezes maiores aqui. Quanto menor for a dimensão do meu modelo, comparando com o protótipo, né, maior vai ter que ser a velocidade do ventilador. 75 metros por segundo. Isso vezes 3,6 dá uns 250 km por hora. 250 km por hora para testar um protótipo que iria a 36 km por hora. Então a velocidade sobe bastante. Isso é um problema também, como a gente já vai ver. Bom, agora imagine o seguinte, ó, continuando. Imagina que então eu vou lá, regulo o meu ventilador para medir, para que dê uma velocidade de 75 metros por segundo. Boto um tubo de pitot aqui, alguma coisa, um pitot estático. Meço a velocidade do vento, 75, beleza. Então, eu garanto que no meu túnel de vento a 75 metros por segundo, o escoamento fica semelhante ao protótipo real a 10 metros por segundo. Agora eu vou lá e meço a força. Então, vou lá na minha
minha molinha no meu dinamômetro e meço a deflexão, multiplico pela constante da mola, 2 newtons. Então existem 2 newtons de força de arrasto sobre o modelo. 2 newtons. Beleza. Quanto que vai ser a força sobre o protótipo, sobre a bola grande, andando a 10 metros por segundo? Então vamos lá. Eu já usei esse critério de semelhança, reino do modelo igual ao reino do protótipo. Eu vou usar o segundo critério de semelhança, F sobre ρ v quadrado d quadrado, ρ v quadrado d quadrado do modelo igual a F sobre ρ v quadrado d quadrado no protótipo. Então, de novo, fluido é ar nas duas situações, densidade é a mesma, cancela. Então, eu vou ficar com força do modelo sobre v quadrado do modelo. Então, 75 ao quadrado. Diâmetro ao quadrado do modelo. Diâmetro do modelo, 2. De novo, eu não preciso transformar para metros, porque se eu colocar centímetro aqui e centímetro do outro lado, se cancela. Então, 75, 2 ao quadrado, igual. Força sobre o protótipo, desculpa, força sobre o modelo foi dada, né? É 2 newtons. O que nós queremos saber é a força sobre o protótipo real, velocidade real do protótipo é 10 e o diâmetro do protótipo é 15 ao quadrado. Daqui nós vamos tirar que a força sobre o protótipo é igual a 2 newtons, exatamente igual a do modelo. Então eu fiz um modelo 7,5 vezes menor. Para isso eu precisei de uma velocidade 7,5 vezes maior, e o valor que eu meço da força aqui, nesse caso do túnel de vento, acaba sendo igual à força que o protótipo vai ter. Sempre vai ser, professor? Força do protótipo vai ser igual à força do modelo? Resolvido o problema? Não, não vai ser. Isso, para esse caso específico, quando o fluido é o mesmo nas duas situações, o fluido é exatamente o mesmo, tem a mesma densidade, mesma viscosidade, aqui e aqui. Se tiver a mesma viscosidade e a mesma densidade, a força do modelo vai dar igual à força do protótipo. Agora, se eu usar um túnel de vento pressurizado, posso usar agora um túnel de vento pressurizado, onde essa pressão aqui não vai ser mais PATM. Vai ser um valor maior que PATM. Se eu usar um túnel de vento pressurizado, a densidade do meu modelo vai ser maior que a densidade do protótipo. Por quê? Ρ é igual a P sobre RT. Lembra disso? Densidade é pressão sobre RT. Então, se eu aumento a pressão no túnel de vento, eu vou aumentar a densidade. Para que eu quero fazer isso? Para que essa velocidade não cresça tanto. A velocidade já está muito alta, 250 km por hora. Um ventilador que dê 250 km por hora é bem complicadinho. Vai custar no mínimo muito caro. Ventilador de grandes dimensões, com velocidades muito altas, começa a ser difícil. Então o pessoal usa túnel de vento pressurizado. Aumenta a pressão, aumenta a densidade. Isso vai ajudar a diminuir a velocidade do modelo, porque ó, o ρ do modelo vai ser maior que o ρ do protótipo, então ele passa dividindo aqui, vai dar uma velocidade menor. Um outro artifício para impedir que essa velocidade dê muito alta é usar o túnel de água. De novo,
eu vou estar mexendo aqui, ó, na densidade. Quanto que no modelo, no laboratório, a densidade da água é 1000, o protótipo real, essa densidade é em torno de 1,2, né? Então aumentei 1000 vezes esse lado aqui, só que eu altero a viscosidade também. Quando eu troco túnel de vento por túnel de água, eu altero aqui e um pouco aqui. Enquanto que no túnel de vento pressurizado, eu altero só a pressão. A viscosidade não é alterada pela pressão. A viscosidade do ar, qualquer fluido em geral, muda pouquíssimo com a pressão. No ar, praticamente nada. Aumenta a pressão, o ar comprimido tem a mesma viscosidade do ar na pressão atmosférica. Então, ó, vamos repetir o problema considerando o túnel de água agora. Túnel de água. Vamos começar a fazer a mesma coisa. Reynolds modelo igual a Reynolds do protótipo. Quem que é o Reynolds modelo? OVD sobre Mi. OVD sobre Mi. É o protótipo. Rho do modelo. Densidade da água. Lembra que o modelo é o que vai no túnel. Só que não é túnel de vento, é túnel de água. Então é 1000. Velocidade do modelo que eu quero calcular, né? Primeiro eu quero calcular qual é a velocidade onde os escoamentos são semelhantes. O diâmetro do modelo é 2 e a viscosidade do modelo da água, né, é 10 a menos 3, é o valor que a gente tem usado. 10 a menos 3 Pascal segundo. Já no protótipo real, vai ser escoamento de ar, 1,2. Velocidade do protótipo real é 10 metros por segundo. O diâmetro do protótipo real é 15 centímetros. E a viscosidade do ar é 10 na menos 5. Isso? Eu usei 1,8 vezes 10 na menos 5 para resolver esse problema. Viscosidade do protótipo. O protótipo está no ar. Então 1,8 vezes 10 na menos 5. Com isso tiramos que a velocidade do modelo agora tem que ser 5,21 metros por segundo. Então, bem mais tranquilo, né? Nós estamos falando agora de 5 metros por segundo, coisa tipo 20 km por hora. Então, túnel de ar, túnel de vento, 75 metros por segundo. Túnel de água, 5,21. Por isso que se usa túnel de água às vezes. Velocidades bem mais baixas, bem mais fácil de se conseguir no laboratório. Bom, e aí, qual seria a força que eu iria medir então? Nessa velocidade do túnel de vento eu medi essa força. 2 newtons. Nessa velocidade eu medi 2 newtons. E nessa velocidade no túnel de água, qual a força que eu mediria? Então, de novo, F sobre ρ V quadrado D quadrado do modelo igual a mesma coisa que eu já fiz aqui, ó. F ρ V quadrado D quadrado no protótipo. Bom, a gente já sabe que a força sobre o protótipo é 2 newtons. Então, no lugar de F do protótipo, 2 newtons. O F do modelo eu quero calcular. Qual é a força que eu mediria no meu modelo sobre essas condições? Ou seja, se eu trocasse o túnel de vento por túnel de água, eu teria que testar nessa velocidade. Qual seria a força que eu iria medir? FM. Densidade do modelo túnel de água, 1000. Velocidade do modelo, acabamos de calcular, 5,21. Diâmetro do modelo, 2, tudo ao quadrado, igual a força sobre o protótipo,
2 newtons. Densidade sobre o protótipo, 1,2. Velocidade do protótipo, 10 metros por segundo. E diâmetro do protótipo, 15 centímetros. Daqui eu vou tirar aqui. Força sobre o modelo. 7,7 newtons. Então observem que quando eu troco o túnel de vento por túnel de água, a velocidade necessária é bem menor e a força do modelo vai ser maior do que a força sobre o protótipo. Então tem que aplicar essas regrinhas de escala para ver quanto que teria dado. Bom, em vez de usar esse parâmetro aqui, f sobre ρ, v quadrado, d quadrado, eu poderia ter usado o outro grupo adimensional que eu falei no finalzinho do vídeo passado, que é o coeficiente de arrasto, né? Que ele é definido como ρ, v quadrado, sobre 2 vezes a f. Lembra disso? Lembra que eu cheguei aqui a partir desse daqui, né? Então esse daqui é simplesmente esse dividido por π sobre 8. A gente faz isso para aparecer a área frontal aqui e aparecer a pressão dinâmica. Então eu podia ter usado também CD do modelo igual a CD do protótipo. Teria dado a mesma coisa, né? Porque o 2 aqui vai cancelar, vai aparecer dos dois lados, ele cancela. E a área frontal dessa esfera é πd quadrado sobre 4. Então ia aparecer πd quadrado aqui, ia se cancelar. Ia ficar só o d quadrado de qualquer jeito. Então isso mostra que realmente usar isso daqui ou usar isso daqui, tanto faz. Tá bom? Então vai ter probleminhas lá na lista que é mais fácil trabalhar com área frontal. Aqui do exemplo da esfera, tá pessoal? A bolinha, né? Mas agora eu posso imaginar que é um automóvel mesmo. É um automóvel. Eu posso usar, no lugar de D, eu posso usar esse D aqui, que é o diâmetro da roda. Posso usar L, que é o comprimento. Posso usar o H. Qualquer dimensão que eu tiver do meu modelo, do meu protótipo, dimensão de metro, né? Lembra que D é uma dimensão de metro? Eu posso trocar por outra dimensão de metro qualquer. L, H, tamanho da maçaneta. Tanto faz, porque todos eles têm o mesmo fator de escala. Como a área é sempre uma dimensão de metro ao quadrado, eu posso imaginar que em lugar de d quadrado vai a área, tá? Porque a área tem dimensão de metro ao quadrado. Então se eu uso a aqui, eu uso d ao quadrado aqui, a dimensão é a mesma, é metro ao quadrado. Então isso vai ficar sempre o número adimensional. Um outro exemplo onde a gente pode usar essas condições de semelhança, né? Esses critérios de semelhança, em especial onde os grupos adimensionais 2 a 2 do modelo de protótipo tem que ser preservado, é chamada lei de escalas para máquinas de fluxo. Então já estudamos máquinas de fluxo. Aqui agora o livro usa para potência o símbolo P, lá ele usava W ponto, né? W.m na potência mecânica, ou W.h, potência hidráulica. Agora ele usa P, tá? Watt. É altura manométrica, medida em metros. A gente já sabe, né? Já deduziu inclusive essas equações. Sabe que a potência vai depender da vazão, da densidade, da velocidade angular do rotor, do diâmetro do rotor, da viscosidade. A altura manométrica depende também da vazão, densidade, velocidade angular e viscosidade. São duas relações funcionais diferentes. Tá bom? Se nós aplicarmos o teorema π para 1, 2, 3, 4, 5, 6, n igual a 6 parâmetros, para m igual a 3 mLt, unidades básicas, m menos n dá 3. 6 menos 3 dá 3. Então temos 3 grupos adimensionais para esse problema aqui. Um grupo adimensional é o grupo adimensional da altura manométrica, dividido por ômega ao quadrado d quadrado. O outro grupo adimensional é o grupo da vazão sobre ômega d quadrado.
E o outro grupo adimensional, Rho ômega D quadrado sobre Mi. Se vocês lembrarem que V igual a ômega D, ômega D é o V, então isso aqui ficou Rho VD sobre Mi. De novo apareceu o Reynolds aqui, ó. Mais uma vez apareceu o Reynolds, só que numa outra forma. Uma forma de uma velocidade angular. Mas se eu combinar a velocidade angular com esse diâmetro, um desses diâmetros dá V, então ficou Rho VD sobre Mi. Nada mais é que o Reynolds. De novo o Reynolds aparecendo, né? Então, a altura manométrica é função de outros dois grupos adimensionais, seria essa equação. Essa análise aqui resultaria em outros grupos adimensionais, que é o mesmo que os dois anteriores, ó. Se repetem. E o grupo adimensional da pressão. Então, se eu quiser ir para o laboratório e medir uma determinada bomba, um modelo de bomba, né, que eu vou fabricar em laboratório, um modelo de turbina que eu vou fabricar em laboratório, e eu quero medir a potência que essa turbina gera, em vez de testar a potência para 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros independentes, eu reduzo de M igual a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 3. Mesma coisa na altura manométrica. Eu meço esses dois parâmetros aqui e meço esses aqui e tiro como é que a potência varia e como que a altura manométrica varia. Bom, nas máquinas de fluxo, em geral, a viscosidade é desprezível. A perda viscosa nas máquinas de fluxo são muito pequenas, não são zero. Vocês lembram, a eficiência da bomba nunca é 100%, né? Ela chega próximo de 1 num ponto específico, que é chamada vazão de projeto, né? Naquele ponto a eficiência atinge o máximo. Só não chega no máximo devido às perdas por atrito. Mas naquele ponto de máximo, especificamente, as perdas por atrito são muito pequenas. Então, se a bomba está operando próxima da vazão de projeto, ou seja, próxima da máxima eficiência, que é o que a gente quer, né? Nós podemos meio que desprezar a viscosidade. Ou seja, nós podemos, se a viscosidade não entra mais na jogada aqui, vamos tirar a viscosidade da jogada, porque ela é pequena. Onde aparece o Mi, some, e na verdade, isso aqui é uma aproximação, tá? Se eu desprezar, a altura manométrica fica função apenas da vazão. A potência, o grupo da potência fica função apenas do grupo da vazão também. Ou seja, como a gente viu, né? Se esse grupo adimensional aqui, no modelo e no protótipo são iguais, agora uma bomba que eu estou testando em modelo em escala reduzida, e antes de fabricar uma bomba gigante e ver que vai dar tudo errado, eu vou construir um modelo em escala reduzida, eu testo esse modelo. Se esse parâmetro aqui no modelo for igual a esse parâmetro aqui no protótipo, então o H sobre ômega D do modelo também será igual ao H sobre ômega D quadrado do protótipo. Então, se esse lado for igual no modelo e no protótipo, então esse lado também será igual no modelo e no protótipo. Mesma coisa para a potência. Se isso aqui for igual no modelo e no protótipo, então isso aqui também será igual no modelo e no protótipo. Então, se isso ocorrer, se duas bombas, modelo e protótipo, ou duas turbinas, modelo e protótipo, tiverem a mesma vazão adimensional, vamos chamar isso aqui de vazão adimensional. Se a vazão adimensional for a mesma nos dois, então a altura manométrica adimensional será a mesma nos dois e a potência requerida será a mesma nos dois, potência adimensional. Então essas são as chamadas leis das escalas de máquinas de fluxo, nome mais bonitinho, vale para qualquer tipo, seja bomba, seja turbina, e o pessoal vulgarmente chama isso de lei das bombas.
A lei das bombas. Bom, vamos ilustrar então o uso dessas leis das bombas ou leis das escalas de máquinas de fluxo. Uma bomba centrífuga operando no ponto de máxima eficiência, onde ela desenvolve uma altura manométrica de 6,68 metros, uma vazão de 68 metros cúbicos por hora, água, e o rotor está girando a 1170 RPMs. Agora, então essa é a situação atual, digamos assim, que ela está operando. Aí foi trocado o motor. Ao invés do motor que gira 1170 RPMs, foi colocado um novo motor que gira 1750 RPMs. Então está girando mais rápido, o rotor está mais rápido. Calcular qual a nova altura manométrica, qual a nova potência hidráulica no ponto de eficiência máxima. Então, aumentando a rotação, vai aumentar a vazão, vai aumentar a altura manométrica. Nos escoamentos semelhantes, vai ter um ponto onde ela vai ter a eficiência máxima, né? Um novo ponto de eficiência máxima. Na situação original, o ponto de eficiência máxima era essa vazão e essa altura manométrica. Agora vão ter novos pontos de eficiência máxima, que vão ser maiores que esse, obviamente, porque o rotor está girando mais rápido. Então vamos lá. Nós vamos começar como sempre, né? Igualando as vazões adimensionais. Então nós vamos escrever assim, ó. A vazão sobre ômega d ao cubo do modelo igual a vazão sobre ômega d ao cubo do protótipo. Vamos chamar de modelo, vamos chamar o atual, aquilo que eu já tenho testado, né? E vamos chamar o protótipo de nova situação. Então, eu ainda não fiz isso, né? O que eu tenho são as medições do atual e eu quero trocar. Se eu trocar, o que vai acontecer? Então, vamos chamar de protótipo, que eu não fiz ainda, né? O que estou fazendo pela primeira vez, como nova situação. Observe que o rotor da bomba não foi trocado. É o mesmo diâmetro do rotor, só foi mudada a rotação. Então, o diâmetro atual e o diâmetro novo são os mesmos. Daqui tiramos que a vazão atual, que é 68 metros cúbicos por hora, eu não preciso transformar para metros cúbicos por segundo, porque se eu deixar em metros cúbicos por hora aqui, o valor de nova vazão que eu vou encontrar também vai estar em metros cúbicos por hora. Então, mesma coisa a rotação. O ômega na situação atual é 1170 RPMs. Eu poderia multiplicar por π e dividir por 30 para transformar isso em radianos por segundo. Só que eu não faço isso porque desse lado também, se eu não fizer nada, do outro lado vai me restar também RPM. Então eu posso deixar do jeito que está. A vazão nova que eu quero calcular, do novo ponto de máximo, né? E a rotação nova, 1750 RPM. Daqui tiramos que o novo valor de vazão 101,7 metros cúbicos por hora, porque eu usei aqui também 68 metros cúbicos por hora, ok? Então, quando eu troco a vazão, eu ganho bastante. Quando eu troco a rotação, né, aumenta a rotação. A vazão no ponto de máxima eficiência não é mais 68, é 101,7 metros cúbicos por hora. Bom, então se isso aqui é igual a isso, ou seja, nessa nova vazão ocorre essa igualdade, então vai ocorrer que a nova altura manométrica, no novo ponto de eficiência máxima, vai ser dado pela segunda relação, ou seja, H sobre ômega ao quadrado d ao quadrado do modelo igual a
H sobre ômega ao quadrado d quadrado do protótipo, que é a π2, digamos assim, né? Do modelo e do protótipo. Então, vamos lá. A altura, vamos chamar de M de novo, né? O M é o atual. A altura manométrica atual é 6,68. De novo, o diâmetro do modelo e do protótipo não se alteram. Alterei somente a rotação. Desculpa, alterei somente a rotação. Aqui é 1170 ao quadrado. Altura manométrica no novo ponto de eficiência máxima e a rotação 1750 ao quadrado. Aqui eu vou tirar aqui a altura no novo ponto de eficiência máxima, vai dar 14,94 metros. Então, de novo, ganhamos. Altura manométrica era 6,68, agora é 14,94. Mais que dobrou, né? E finalmente, se isso ocorre, então a potência também vai ser alterada, é isso que a gente quer calcular, né? A nova altura manométrica, calculamos. E a nova potência hidráulica no ponto de eficiência máxima. Na verdade, o enunciado do jeito que está aqui, ele nem pede para calcular a vazão, né? Nós calculamos apenas para mostrar que a vazão no ponto de eficiência máxima vai aumentar, a altura manométrica no ponto de eficiência máxima vai aumentar e a potência também tem que aumentar, né? Se eu estou transferindo mais fluido, uma vazão maior, numa altura manométrica maior, ou seja, mais energia, lógico que a potência tem que aumentar. Então, quando eu troco de motor, a potência deve aumentar. Vamos lá. P, potência, sobre ρ, ômega ao cubo, diâmetro na quinta, no modelo, igual potência, ou mesma coisa no protótipo. Então, de novo, o diâmetro não foi alterado e o fluido é o mesmo, né? Continua sendo água, então a densidade não mudou. A potência atual, eu não sei quanto equivale, eu vou escrever aqui, ó, potência atual dividido pela rotação 1170 ao cubo. A potência no novo ponto de operação, novo ponto de eficiência máxima, 1750 ao cubo. Como é que eu posso calcular essa potência atual? A gente já sabe como calcular. Potência atual. Lembrando que o nosso livro, nesse capítulo, usa P para potência, né? E no capítulo de máquinas de fluxo a gente usava o símbolo W ponto. Aí tínhamos o W ponto M, que era a potência mecânica, e tínhamos o W ponto H, que era a potência hidráulica. Qual dos dois aqui? Nós estamos falando de bomba, altura manométrica medida, então foram dados medidos, não é dados teóricos, né? São dados medidos. Essa altura manométrica, essa vazão. Então, se é medido, nós estamos falando de potência hidráulica. É isso que ele quer, né? A potência hidráulica. A potência hidráulica atual. Lembrando, isso aqui é o M ponto vezes G vezes o H. A gente usava o símbolo P, né? De pump lá. Agora, não confundam esse P com esse aqui. Esse aqui é do protótipo, esse aqui é o pump. Vou até botar uma flechinha aqui, ó, vou escrever assim, ó, para vocês não esquecerem na hora de estudar. Essa aqui é a altura manométrica real, né? É aquela que a bomba realmente desenvolve, que é medida, não esqueçam disso. Então, o fluxo de massa é ρ vezes Q, vezes o G, vezes o H. Substituindo os valores, densidade 1000, vazão atual 68 metros cúbicos por hora. Então agora sim eu tenho que dividir por 3.600
para ter metros cúbicos por segundo, porque nós queremos trabalhar com 1 watt, né, do sistema internacional, vezes 9,8 vezes a altura manométrica real medida, né, que é 6,68. Isso vai dar uma potência hidráulica de 1,24 kW. Então essa é a potência hidráulica, a energia transferida para o fluido, que é a atual. Portanto, substituindo aqui, né, ficamos com 1,24 dividido por 1170 ao cubo, é a nova potência. Dividido por 1750 ao cubo. Então vamos chamar aqui, ó, já que estamos usando a notação do capítulo 10, né? Vai ser a potência hidráulica na nova situação, no novo ponto de operação. E aqui tiramos que a potência hidráulica, a potência transferida para o fluido no novo ponto de operação, vai ser 4,15 kW. Então observe que aumentando a rotação, aumentou bastante a potência transferida. Por consequência, vai aumentar bastante também, aumentou quase 3 vezes e meia a potência transferida. Então a potência do motor também vai aumentar 3 vezes, vai aumentar proporcionalmente, né? Aqui não temos dados da eficiência da bomba para tirar a potência mecânica, né? Tirar a potência do motor, apenas podemos calcular a potência transferida para o fluido, foi bem maior. Então precisamos de muito mais energia para tocar esse motor. Isso acaba induzindo muito pessoal ao erro, tá? Na indústria, a gente já mencionou, né, que o pessoal da indústria é um pouquinho relaxado quanto a isso. Eles têm crenças do tipo, ó, aumentar 50% a rotação, de 1.200 para 1.800, aproximadamente 50%. Então a potência vai ser 50% maior também. Muito pelo contrário, vai ser 3, 4 vezes maior. É fácil, é só olhar aqui, ó. Só olhar aqui as escalas, né? Se eu aumento a rotação em 2 vezes, se eu duplico a rotação, 2 elevado a 3 dá 8, né? Então, duplicando a rotação, a potência envolvida multiplica por 8. Então, não é nada linear, né? Expoente 3, expoente 2, tá? Esse tipo de coisa o pessoal ignora e se dá mal. Certo? Então, esse exemplo ilustra como nós podemos fazer o seguinte, ó, o transporte de curvas características de bombas centrífugas por escala. Então, imagine o seguinte, o fabricante, ele fabrica uma bomba, constrói ela, projeta, constrói, testa e obtém a curva de altura manométrica da bomba. Nós já vimos isso, né? Altura manométrica da bomba numa situação 1. Então, cada ponto sobre essa curva é um par ordenado, né? É um par de vazão por altura manométrica. Através das leis de escala, através dessa lei aqui, eu vou imaginar uma segunda situação, situação 2. Então, aqui nessa curva em vermelho temos a situação 1, com uma vazão 1, uma altura 1. Uma nova situação 2, onde eu vou trocar ou a rotação, eu posso trocar a rotação, ou eu posso trocar o diâmetro do rotor. Então, nesse exemplo que nós fizemos, nós trocamos somente a rotação. Os diâmetros cancelavam no exemplo anterior. Então, a vazão multiplicava pela razão entre as velocidades angulares, entre as rotações. Agora, imagine a seguinte situação. Eu vou manter o mesmo motor, eu só vou aumentar o diâmetro do rotor. Por exemplo, muito comum, os fabricantes eles fabricam a bomba, testam, depois eles querem uma bomba de capacidade maior, eles pegam a curva da bomba que eles mediram, que é essa em vermelho, e eles especulam o que aconteceria se trocasse o rotor por um rotor maior. Então só mantém a rotação, por exemplo, as rotações se cancelam. E eu aumento o diâmetro, se eu aumento o diâmetro em 20%,
Então 1,2, né, 20% ao cubo, isso vai dar lá perto de 2. Então a vazão numa nova situação, uma nova bomba, uma bomba 2, comparada com a vazão da bomba 1, fica multiplicado por um fator de escala que depende da razão entre os diâmetros. Então, a gente está numa situação 1 aqui, a vazão passa para uma situação 2. A altura manométrica também vai passar para uma situação 2. Com o diâmetro agora, a razão de diâmetro na potência 2. Então, imagine que esse ponto aqui, apliquei essas leis de escala. Imagina que eu mantive a rotação constante, por exemplo. A vazão foi multiplicada por a razão de diâmetros ao cubo, então jogou a vazão para cá, e a altura manométrica pela razão de diâmetros ao quadrado, então jogou para cá. Então, esse ponto aqui agora gerou um novo ponto, esse aqui, por exemplo. Vou pegar um outro ponto aqui, vou aplicar essa lei de escala e vou gerar um outro ponto aqui, por exemplo. Vou pegar outro ponto aqui, aplicar as leis de escala e vai gerar outro ponto, sem precisar testar. Sem testar, sem nada, a partir da curva de uma bomba dada, se eu só aumentar o diâmetro dela, eu consigo prever qual que vai ser a nova curva da bomba. Uma bomba, vamos chamar de H2 agora. Esse aqui vai ser o nosso H1, na situação original, nós temos um H2. Tudo cresceu, a vazão cresceu e a altura manométrica cresceu. Cada ponto sobre essa linha tem um ponto correspondente na outra linha, dado pelos fatores de escala. Certo? Então eu consigo, a partir da curva de uma bomba base, obter as curvas de outras bombas. Então os fabricantes fabricam famílias de curvas. Usam um código, aí um número. Esse número pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou 20, 25, 30... alguma coisa que faça alusão ao diâmetro da bomba. Então, a família de bombas. Família de bombas são bombas praticamente iguais, rotores praticamente iguais, só que com o diâmetro maior, aplicando leis de escala. Tá bom? Então, a partir de uma conhecida, eu consigo extrapolar outras bombas. A mesma coisa eu posso pensar para potência. Então, agora vou fazer uma outra linha aqui, ó, em uma outra cor. Então esse aqui seria a altura manométrica em função da vazão. Agora imagina a potência em função da vazão. A gente sabe que a potência é uma curva assim, que chega num ponto e vai para o infinito, né? Então isso aqui nós vamos chamar de curva da potência da bomba, usando essas leis de escala. Perdão. Usando essas leis de escala, de novo, para cada ponto sobre essa curva que eu medi em laboratório, eu posso gerar uma outra curva. Vou fazer o seguinte, ó, para não bagunçar demais, vamos fazer tracejado esse daqui. Então foi gerada uma nova curva com base na curva de altura manométrica medida em laboratório. E agora eu vou gerar uma nova curva. A cada ponto aqui eu gero um ponto correspondente com uma potência maior, obviamente, né? Porque se eu aumentei o diâmetro, a potência sobe na potência na quinta potência, olha só. Então, ó, duplicou o diâmetro, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32 vezes maior a potência. Então, a mesma bomba com rotor o dobro uma da outra vai dar 32 vezes maior a potência. Então essa curva vai lá para cima. De novo, eu posso extrapolar. A partir de uma bomba medida, eu consigo extrapolar para o que aconteceria com uma outra bomba semelhante. Tem que ser semelhante, né? Só muda o diâmetro, obviamente. E eu posso pensar também, eu vou agora apagar essas curvas, esses rabiscos todos aqui, para o gráfico não ficar muito poluído. E vou botar uma curva verde aqui, ó, que seria a curva da eficiência da bomba. A gente sabe que a eficiência da bomba é algo assim.
tem um ponto de máximo, então vamos chamar isso aqui de eficiência da bomba em função da vazão. Esse ponto de máximo se encontrava num valor que a gente chama de, se vocês lembram, né? Q de projeto é a vazão de projeto da bomba. Na vazão de projeto a eficiência é máxima. Aplicando essas leis de escala, eu consigo tirar a nova vazão onde a eficiência vai ser máxima. Então nós vamos ter uma curva que vai ser deslocada para cima, vai ser algo assim. Onde teremos um novo ponto de eficiência máxima, que seria esse ponto aqui, que foi deslocada QPROG 2, que o QPROG 1 na situação inicial e na situação final. Tudo obtido a partir dessas leis de escala, ou das leis das bombas, tá? Então isso facilita muito na hora de elaborar esses gráficos, porque os fabricantes fazem isso, eles medem uma bomba e depois extrapolam para outros diâmetros, outras rotações, tá? Então vimos um exemplo onde mudamos a rotação, seja através da troca de motor. Hoje em dia também é muito fácil fazer isso através de um equipamento chamado variador de frequência. É um equipamento eletrônico que eu boto na chave na entrada do motor e consigo alterar a rotação dele através de um comando, digitando um controlador lógico programável. Eu digito qual é a rotação que eu quero e ele vai suprir energia para o motor para chegar na rotação que a gente deseja. Então posso alterar a rotação, seja pela troca do motor, seja pelo variador de frequência, ou eu posso mudar o diâmetro do rotor. E aí eu gero novas curvas. Ok? Então, sugestões de exercícios do capítulo 7, análise dimensional e semelhança, tem vários exemplos aí. E com isso encerramos esse capítulo.